como eu implemento as ideias relacionadas a TDD no meu dia a dia. Eu vou explicar primeiro com desenho, só para mostrar meu fluxo, e depois vou dar um exemplo aqui, né, com código que eu tenho aqui para você poder observar. Meu nome é Alberto, junto com Maurício Aniche e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, e pelo nosso canal aqui, né, no YouTube, com bastante material gratuito sobre design de código, arquitetura, educação, aprendizagem e por aí vai. Vamos nessa aqui, né? Primeira coisa aqui, antes de entrar exatamente aqui no fluxo, acho que é importante eu dizer para você que eu não sou uma pessoa praticante de TDD, nem muito menos evangelista aí da técnica. Não acho que é essencial para que você, né, consiga pensar no melhor design para um determinado fluxo. Nem acho que é essencial para você conseguir maximizar a cobertura de linhas de código aí, né, feita através dos seus testes, beleza? Mas o que eu acho legal de você começar pela ponta do seu código que consome uma função, uma API sua, é que você rodar aquele fluxo muitas vezes. Então, a minha linha de raciocínio, né, quando eu penso em TDD, não exatamente em TDD, mas o que me traz muito na cabeça e o que eu exercito bastante é, quando eu estou implementando determinado fluxo no meu sistema, em um sistema que eu estou, enfim, né, trabalhando, eu quero que para cada funcionalidade ali que eu estou implementando, eu consiga rodar aquilo muitas vezes antes de chegar na minha versão final de código. E aí nisso, eu acho que se inspirar na ideia de você começar escrevendo o teste, eu acho uma ideia muito boa. Então esse é meu cenário padrão. Eu começo escrevendo o teste, por assim dizer, não porque eu quero achar o melhor design nem nada. Eu começo escrevendo o teste porque eu quero rodar esse meu fluxo, né, muitas vezes sem ter terminado o fluxo completamente, né? É menos sobre vermelho e verde e mais sobre fiz um passinho, esse passinho tá ok? Rodo. Fiz um outro passinho, esse outro passinho tá ok? Rodo. E aí eu vou incrementando. A única hora que de fato eu utilizo um TDD da vida é quando eu tenho que implementar um algoritmo que de fato eu não sei direito como fazer. Aí eu uso meio que o fluxo padrão, né, super interativo de beleza. Eu sei que se a entrada for essa, a saída tem que ser essa. Vou começar por aqui. Agora, se tiver essa variação, a saída vai ser aquela. Eu vou tentando, né, incrementando o meu algoritmo para ver se eu chego na versão final. Mas assim, é muito raro ter que implementar um algoritmo específico desse que saia muito do meu campo de como fazer, pelo menos na minha vida regular. Aí, né, a não ser que eu esteja fazendo algum desses desafios de Elite Code, coisas do gênero. Aí talvez eu fosse para esse caminho. Então, só para tentar exemplificar aqui, né, vou tentar fazer um desenho aqui do fluxo. Eu tenho gravado alguns vídeos sobre um projeto que eu tenho trabalhado que permite você controlar, né, os seus gastos aí via WhatsApp. E aí eu codei ele do zero e tem que se integrar com o WhatsApp, tem que se integrar com a API da OpenAI para processar o prompt, para extrair categoria e não sei o que, e por aí vai. Então, imagina que eu quero fazer, né, um fluxo aqui de cadastrar um cliente a partir de uma mensagem no WhatsApp, beleza? Basicamente é isso. Então como é que eu faria isso daí, né? Um pseudo fluxo aqui. Supondo que essa mensagem fosse disparar um webhook específico, que eu tivesse que criar um endpoint lá na minha aplicação. Supondo que fosse assim, né? Não é exatamente assim que vai acontecer, mas acho que dá pra brincar bastante. Primeira coisa que eu faria aqui, né? Eu viria aqui na minha ferramenta, qualquer uma que dispara a requisição HTTP, então vamos supor que eu viria aqui, né, no meu insônia, assim que escreve, né, da vida, e eu já ia fazer aqui a minha requisição bem bobinha para o endpoint que supostamente eu quero chamar. E aí você pode perguntar, pô, mas ao invés de ir no insônia, não dá para você já escrever um teste de API com a API de testes que você tem e tudo mais? Aí vai depender, né? Que eu quero começar de fora para dentro, para rodar muitas vezes. E eu quero que esse processo seja num ritmo que pareça interessante. Então acho que aqui, essa é a parte importante. Quando eu estou codando em Java, principalmente com uma stack do Spring, ficar rodando testes, pelo menos até onde eu conheço, né? Ficar rodando testes de maneira sucessiva é um processo tanto quanto moroso. Então e aí, quando você está codando com Spring Boot, por exemplo, ali, né? Você tem ali a stack em cima do Spring Boot, você tem uma ferramentazinha que chama DevTools, que você altera o código e ele só recarrega parte do contexto do Spring para você. Não é que fica super rápido, mas é uma experiência melhor do que ficar rodando teste do zero. Obviamente que não é um PHP da vida, não é um Python da vida ou um JavaScript da vida, que seria muito mais legal de fazer isso de maneira iterativa. Beleza?
mas é o que tem aqui para hoje. Se eu estivesse codando, por exemplo, em Ruby, eu provavelmente começaria dos testes mesmo de API, porque lá no Rails especificamente é tudo integrado e rodar os testes é bem rápido. Eu quero fazer um teste que baixa no endpoint, ele sobe tudo bem rápido. Talvez a mesma coisa fosse para JavaScript e por aí vai, para Python. Mas aqui no Java, para o mundo do Spring, não é. Então é por isso que eu prefiro escrever o código primeiro de produção aqui, né? E vou fazendo esse passo a passo, para só depois escrever o teste do fluxo que eu fiz aqui. Então eu venho aqui, né? Faço aqui crio lá o meu clientezinho no Insomnia, e aqui eu vou mandar, por exemplo, o meu payload aqui, né? Que no caso, basicamente, seria, imagina que vai ser aqui, né? Uma mensagem, tá? Mas que é, sei lá, o me cadastre aqui, e vem também aqui um número de WhatsApp aqui, né? Sei lá, vou botar um número fictício aqui, né? 65432. Então, basicamente, viria isso daqui. Então eu falo, beleza, primeira coisa que eu preciso fazer é receber esse dado, e eu preciso ter meio que certeza que esse dado está chegando. Eu venho aqui e vou codar aqui, ó, meu endpoint, que no caso aqui vai ser uma classe, né, que vai ter um método e por aí vai, né? Então aqui nesse caso aqui vai ser o famoso controller aí. Então aqui eu vou codar meu controller, vou receber esses parâmetros, beleza? Vai vir o texto e o número aqui, né? Então basicamente eu vou receber esse texto aqui, que chama me cadastre, e vou ter aqui o parâmetro e vai chegar no meu endpoint. E aí aqui eu já vou rodar. Pô, mas você vai executar um código tão besta? Vou executar. Eu não sei. A gente erra, eu pelo menos, né, falando por mim. Eu, no processo de desenvolver uma feature, eu erro tanto coisas que são mais difíceis quanto coisas que são mais bobas. Eu quero maximizar a chance de chegar no final da implementação e ter o código funcionando. Então, chegou aqui no endpoint, imagina que agora, né, a próxima coisa que eu precisaria fazer, eu tô aqui simulando o fluxo, eu preciso achar qual caminho dentro do meu sistema eu vou ter que percorrer em função da mensagem de texto aqui. E para implementar isso, aqui, né? Para implementar isso, eu posso utilizar a API da OpenAI. Eu tenho esses possíveis caminhos, né? Caminho de fazer um cadastro, caminho de fazer uma lista de despesas, caminho de pedir explicações sobre o que é possível fazer dentro do serviço e por aí vai. E eu quero descobrir qual é o caminho. Então, a próxima coisa que eu implementaria aqui dentro, né, desse meu endpoint aqui, né? Então, isso aqui, na verdade, eu vou botar como se fosse um fluxo passo a passo mesmo, né? Eu viria aqui, e aí aqui, né, eu quero implementar essa chamada de API, chamada para OpenAI, dado que a OpenAI é o provedor que eu estou utilizando aqui. Aqui eu teria que fazer minha chamada para OpenAI, né? Então eu faria a chamada para OpenAI, passando como argumento aqui esse texto, né, me cadastre, eu vou aumentar aqui. E aí essa chamada eu falo assim, olha, eu acho que você tem que pegar o caminho de fazer um novo cadastro. Imagina, e aí eu teria agora essa lógica, né, de novo cadastro é essa classe aqui, que eu vou chamar, imagina que seria um prompt e tudo mais. Só que aqui tem um detalhe. Para eu conectar na OpenAI e tal, eu preciso do SD, eu preciso ir lá configurar a chave, né, receber a construção lá do Spring AI, que me permite mandar uma mensagem para a API da OpenAI e por aí vai. E quando eu estou codando aqui, seguindo essa linha, né, de começar de fora para dentro e de executar muitas vezes aqui a parada, eu quero simplesmente passar por isso inicialmente e depois voltar fechando esses gapzinhos aqui, né? Então a coisa que eu faria aqui eu só pensaria na interface pública e deixaria um retorno, por exemplo, já automático, que me retornaria esse próximo passo, que é uma classe que implementa uma determinada interface que realiza uma ação em função de um fluxo aí do cliente, né? Então, basicamente aqui, se você pensar em design patterns, cada possível passo desse daí, né, como se fosse um command que eu posso chamar. Eu deixaria aqui retornado o command, que é o de cadastro de novo cliente. Basicamente isso daí. Por quê? Porque eu quero primeiro completar o fluxo. E essa é uma coisa legal de começar de fora para dentro, de novo, né? Inspirado nessa linha de testar muitas vezes o seu código. Eu, começando de fora para dentro, tenho essa oportunidade de decidir mais facilmente que naquele determinado passo, pode ser um passo mais trabalhoso, um passo mais complexo, eu não vou codar ele exatamente agora, mas eu já posso pensar na interface pública daquilo. Então eu coloco um pensamento na interface pública, chamo, falo, beleza, eu preciso voltar aqui e codar essa parada daqui a pouco. Depois que eu codei essa parte aqui da chamada, né, provavelmente meu próximo passo seria justamente codar aqui, ó. Eu viria aqui e vou codar o meu command de novo cliente aqui. Beleza? Então aqui só de novo, né? Por que eu não tenho um endpoint específico de cadastro de novo cliente? Porque
esse pedido vem via texto. Então eu preciso resolver de maneira não determinística aí, né, através da API da OpenAI. Então corre esse risco, obviamente, de dar ruim. Então eu viria aqui, codaria o meu command de novo cliente, que vai receber de entrada aqui, né, o número aqui do zap da pessoa. E aqui dentro, provavelmente aqui, né, eu já faria aqui a chamada do meu ORM, no caso o Hibernate, para cadastrar um novo cliente e por aí vai. Codaria aqui eventual tratamento de cliente já existe, não sei o que, tal. E aí beleza, venho aqui, cadastrei o que eu tinha que cadastrar, aí beleza, né? Vai retornar aqui para o ponto da chamada e vai retornar depois aqui, né, para o controller aqui. Aí, imagina aqui também, né, que depois que eu mando, acho que esse é um passo importante também de falar. Eu cadastrei o novo cliente, eu ainda faria um outro passo aqui, que seria importante, um outro passo aqui, né, que é, agora também eu preciso mandar mensagem via Zap dizendo que, olha, beleza, agora você é uma pessoa cadastrada, você pode fazer X, Y, Z. De novo, mandar a mensagem via Zap nesse fluxo aqui me obrigaria a aprender, né? Vai me obrigar, né? Me obrigou. No caso, obrigou a Nish, que foi que fez essa parte. A aprender a API do WhatsApp, o que é que você tem que chamar, quais parâmetros você tem que passar e por aí vai. Se eu estivesse codando isso do zero e eu não soubesse isso na hora, isso não seria para mim uma trava. Eu simplesmente pensaria de novo em que aqui, ó. Eu viria aqui, pensaria na interface pública de novo. Então aqui basicamente, deixa eu botar mais para cá. Eu pensei, pô, mandar uma mensagem pro WhatsApp, que talvez seja. Eu vou precisar do número que eu quero entregar a mensagem e eu vou precisar do texto da mensagem em si. Beleza. Eu teria uma classe, sei lá, o WhatsApp, API WhatsApp, teria um método que chama sendMessage, que recebe o número e a mensagem. Eu chamo, retorno lá ok e fiz meu fluxo. Quando eu acabasse aqui de codar essa parada, eu teria um fluxo implementado completo e eu teria executado isso muitas e muitas e muitas vezes. Aqui, né? Aqui também, ó, no meu command de novo cliente, provavelmente aqui eu ia fazer a chamada do ORM e aqui eu talvez criaria a classe cliente. Só que na hora que eu de fato fosse precisar dela, se esse fosse aqui, né, a primeira vez que eu estivesse usando, obviamente. Nesse caso, parece que sim. Então, a coisa que eu acho muito legal de fazer desse jeito, de novo, é o jeito certo? Óbvio que não. Eu poderia começar, né? Imagina o fluxo contrário. Você poderia começar codando a classe cliente. Aí você codaria talvez o seu repositório para salvar clientes. Aí você codaria essa classe, né, que vai receber que vai ser chamada através da decisão do roteamento do seu LLM. Você codaria essa classe. Aí você codaria esse roteador do LLM, né? Recebe um texto, você vai fazer um prompt dizendo quais são as possibilidades. E aí você vai pedir uma resposta, me diga o nome da possibilidade. Esse nome você vai tentar achar a classe, talvez você tenha, né, um mapa que associe nome com a classe que tem que ser executada. Você faça alguma política de retentativa, caso não tenha dado certo, porque o LLM poderia retornar alguma coisa equivocada. Aí você chamou. Aí depois você poderia chamar, né, ali você criaria seu endpoint para chamar esse fluxo seu aqui. Teria também o envio da mensagem do WhatsApp, você já poderia codar aqui agora. Pô, deixa eu descobrir como é que implementa um envio de mensagem para o WhatsApp, a codar e por aí vai. E no final, talvez desse tudo certo e estaria tudo de boa. A única questão para mim aqui, né, preferência. Eu quero aumentar muito minhas chances de chegar no final tendo acertado de primeira. Por mais que, obviamente, várias vezes é uma ilusão. Mas, se eu faço desse jeito, né, meio que de dentro para fora, eu demoro bastante para conseguir executar o fluxo completo a primeira vez. Porque eu vou guardando cada partezinha de dentro ali para conseguir, né, chegar no meu ponto de que recebe o estímulo exterior para executar alguma coisa. Se eu começo de fora para dentro, eu de fato tenho muita chance de rodar aquele fluxo várias vezes. E aí isso também, na minha opinião, abre a possibilidade de você capturar um eventual problema no seu código mais cedo, que você está rodando mais vezes. Então você fez um código, você já está rodando aquele código. E se aquele código apresenta algum problema mais bestinha, você já pode pegar ali, talvez para algum problema mais complexo, né, que só apareça quando todas as peças estiverem juntas, você só vai pegar quando todas as peças estiverem juntas e não tem galho nenhum. Fez muito sentido quando eu comecei a fazer assim, obviamente, que acho que talvez a minha inspiração venha lá do TDD, né, pô, vou testar antes de escrever o código, beleza, então
A ideia que fica para mim é, eu não quero escrever o teste antes. Eu quero criar um fluxo que me permita testar esse código muitas vezes até chegar no final da implementação. Pouco importa como é que eu vou fazer, né? Se vai ser via um Insomnia da vida ou Postman ou qualquer cliente que você tenha acesso, que você vai ficar clicando. Se vai ser via teste de API mesmo, porque a sua stack de testes aí permite que você rode isso rapidamente e tudo mais. Mas o que eu quero é poder executar cada passinho que eu vá dando ali. Aí quando eu fiz esse fluxo inteiro e deu bom, aí eu começo a fechar essas arestas, beleza, agora eu preciso codar a integração da API com a OpenAI, então vou lá, vou ver como é que eu tenho que botar a chave, selecionar o modelo, o código do Spring AI que eu tenho que fazer, colocaria ali dentro desse meu roteador. Aí beleza, fiz essa parte, vou de novo, né, executar, beleza, parece que tá ok. Agora lá vou eu aprender como é que manda mensagem para o WhatsApp, padrão. Vou lá, vou ver a documentação da Meta, de como é que manda mensagem, vou aprender, vou fazer o código e vou testar ali, meio que tudo junto. E tá tudo certo, beleza. Tem galho nenhum. Esse seria o meu fluxo, beleza? Como eu faria, como eu faço tudo que eu codo. Pouco importa que eu vou codar. O máximo que acontece é quando o fluxo é muito básico, eu começo de fora para dentro e os meus passos, né, são maiores, porque é meio que já sei ali o que eu tô fazendo. Se é um fluxo um pouco mais nebuloso, eu escrevi o passo a passo e vou ali evoluindo, eu vou mais de passo a passinho. Se eu estou utilizando, né, geralmente eu estou utilizando um agente de código desse como Cloud Code, Cursor e tal, eu também vou tentando ali, né, de passo em passo. Nesse caso, eu primeiro peço geralmente o plano de execução para o LLM, vejo o plano de execução e tal, e se eu concordo com o plano, deixo o LLM fazer o código inteiro e tá tudo certo, né? E aí ele me produz um código inteiro e na hora que eu vou rodar, se der errado, eu tenho mais código para vasculhar o que é ruim, beleza? Mas aí, como os LLMs estão ficando cada vez melhores, e quando só você dá o passo a passo que você quer, a saída muitas vezes já sai fazendo o que tem que fazer. E aí, né, vou só mostrar aqui um fluxo de código para você ver aqui, né? Então, sei lá, eu tenho aqui um fluxo de código de cadastrar uma despesa, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Relatório despesa, remove. Nova despesa controller. Como é que eu fiz isso daqui? Botei aqui uma URL mágica na parada. Falei, beleza, vou receber aqui um código de um membro, vou receber aqui, ó, a request que representa a nova despesa. Então, a primeira coisa que eu fiz é isso, vou lá no Insomnia, aperto o botão, beleza, tá chegando os parâmetros que eu preciso. Próximo passo aqui é, eu tenho que receber um código de um membro que existe, né, que pode cadastrar despesas e tal. Então, eu tenho aqui, né, já um método que facilita lançar essa exception enfim, né, diz que vira um status HTTP de saída rapidinho. Coloquei essa linha aqui. Coloquei essa linha, vou lá e rodo. Pô, beleza, deu certo, retornou 200, não deu certo, retornou 404, aí, por enquanto. Agora eu preciso checar se tem uma assinatura, se aquele membro tem uma assinatura, tá bom, beleza. Carrego aqui a assinatura e verifico. Ah, tá certo, então beleza. Rodo de novo. Ah, se não tem assinatura, não tá entrando. Se tem assinatura, tá beleza, tá bom. Agora eu preciso ver se essa pessoa aceitou o convite. Se ela não aceitou o convite, ela não pode fazer um lançamento de despesa, né? E quando a pessoa se cadastra, ela vira um membro com um convite aceito automaticamente ali. Então, pô, mas se não aceitou o convite, vai ter que retornar aqui o 422, beleza. Então eu vou lá e esquece o status, beleza? Podia ser o status 400, ou qualquer status que você quiser, na verdade eu não ligo. Dei mais esse passo, beleza. Aí agora eu vou criar a nova despesa e vou salvar aqui a nova despesa. Tá bom, eu vou lá, né? Salvei, eu vou verificar se cadastrou no banco de dados certinho, não sei o que, por aí vai. Então, é sempre que eu faço, é desse jeito. O tempo inteiro vai rolando assim. E geralmente para mim isso funciona tanto para fluxos mais complexos quanto para fluxos mais simples. O jogo, como eu falei, o jogo é executar o máximo de vezes que você pode dentro de um determinado intervalo de tempo, né? Eu me apoio muito numa ideia que eu carrego comigo, que quanto mais próximo da origem do fato você fizer o que você precisa fazer, menos complicação você vai ter. Então, eu acabei de escrever um controller, se eu consigo executar aquele controller num intervalo de tempo curto, eu tenho mais chances de me dar bem com aquilo. No caso, me dar bem é que descobri o erro mais cedo e tudo mais. Se eu codo uma classe que representa uma entidade do ponto de vista de domínio do meu sistema, e só daqui a 1 hora eu vou escrever algum tipo de código que vai exercitar a utilização, né, que vai exercitar aquela minha classe, eu acho que eu aumento
ali, né, esse afastamento da origem do fato aumenta a chance de eu deixar problemas pelo caminho que vão ser mais difíceis de serem encontrados. Então, basicamente, a ideia é essa. Então, no final, o vídeo não é sobre TDD, mas é sobre como a ideia de você testar antes e testar várias vezes pode facilitar o seu fluxo de desenvolvimento. Eu te mostrei uma parada que eu pratico no meu dia a dia, tá bom? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima.